Jesus é Deus? O que a Bíblia nos diz sobre isso? É o que a gente vai ver na aula de hoje, que continua a aula de ontem, na qual a gente falou sobre o papado, sobre dogmas, sobre a questão de não haver salvação fora da Igreja Católica. Tudo isso a gente estudou ontem. A assunção de Nossa Senhora aos céus, quem é o povo eleito, sobre a salvação dos justos do Antigo Testamento e a possibilidade de salvação àqueles que nunca ouviram falar da igreja. Então, se tu não assistiu ainda a aula de ontem, depois que terminar essa e tu fizer a tua inscrição no curso, vai lá que ela está disponível aqui e vai estar disponível também no nosso curso, contando ainda com questões para poder revisar o conteúdo visto em aula, bem como vai ter disponível os slides para vocês poderem baixar, caso tenho achado que alguns passaram muito rápido, vocês vão poder baixar eles após terem feito a inscrição no nosso curso. Lembrando que a aula de ontem e a aula de hoje são duas aulas abertas para introduzir o nosso curso Crise Ariana, tempestade que quase afundou a barca de Pedro, cujas inscrições estarão abertas ao final desta aula de hoje, cujo link vocês poderão encontrar na descrição desta aula e também no primeiro comentário fixado. Eu sou o Iago e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e desejo que tenhamos todos uma ótima noite hoje, que será uma noite de estudos sobre a divindade de Cristo na Bíblia, Novo e Antigo Testamento. Para a gente começar então, nada melhor do que pedir a intercessão daquela corredentora do gênero humano e medianeira de todas as graças, Nossa Senhora, Mãe de Deus e da Igreja, Rainha dos céus e da terra. E também, claro, de Santo Atanásio, aquele que foi o grande bispo a defender a Igreja contra a heresia no século IV. Então iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Atanásio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a gente encerrou a aula de ontem falando que teve um padre no século IV, um padre de Alexandria, que ousou desafiar o maior pilar da fé católica, que é a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo ele, a exata frase Jesus é Deus, ou, saindo da boca do próprio Cristo, ele afirmando ser Deus, isso não constaria nas Sagradas Escrituras. E por isso não seria uma verdade de fé. E sim, essa afirmação falaciosa desse heresiarca de que se tal coisa não está na Bíblia, então tu não deveria crer. É a mesma que 1200 anos mais tarde faria outro heresiarca. Dessa vez, um monge agostiniano, para justificar as suas heresias. Monge esse que acabaria por se tornar um dos maiores hereges da história, e sendo em grande parte responsável pela destruição da cristandade, bem como pelo surgimento da modernidade anticristã, que foi Martinho Lutero. Mas o padre herege que a gente vai falar aqui hoje não é Lutero, e sim Ário, razão pela qual a heresia que negava a divindade de Cristo recebeu o nome de arianismo. Para ele, Jesus era a mais elevada de todas as criaturas, algo semelhante ao que afirmam os espíritas. Contudo, de modo algum ele poderia ser chamado de Deus. Segundo esse herege, Jesus teria sido a primeira criatura criada pelo Pai. Mas ele certamente não via o grande problema que essa acusação infundada poderia causar. Por quê? Porque se Jesus não é Deus, então o sacrifício dele na cruz não teria valor infinito. Desse modo, o sacrifício dele não serviria para pagar o débito infinito que a gente contraiu com Deus ao ofendermos a sua infinita majestade por meio do pecado. Ou seja, se Jesus não fosse Deus, o cristianismo seria uma mentira e nós não teríamos salvação, sendo o inferno o único destino possível a nós. Mas lembrem que, para justificar essa tese herética, Ário afirmou que a divindade de Cristo não estaria expressa de forma explícita e inequívoca na Bíblia. Mas será mesmo que não está? São João, já no primeiro capítulo do seu evangelho, desmonta essa afirmação esdrúxula de Ário. Como? O apóstolo abre o seu evangelho já desde a primeira palavra dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o receberam. O Verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E eu poderia ler o capítulo inteiro, porque ele é muito mais rico do que isso. Mas só com esse pequeno recorte, a gente já pode ver como a divindade de Cristo está explicitada de modo inequívoco na Sagrada Escritura. Quando São João diz, no princípio era o Verbo, esse era indica que aquilo era tudo que havia. Não se pode sequer usar o termo existir, porque algo que existe precisa existir no tempo e no espaço. E esse não é o caso de Deus, porque ele próprio é a origem do tempo e do espaço. O era, portanto, indica algo absoluto, eterno, sem começo e sem fim, porque é maior que o próprio espaço-tempo. Logo, não está contido nele, e não pode ter passado a existir nele a partir de um momento, sendo que ele já era desde sempre e para sempre. Assim, de forma resumida, o que a gente acabou de ler é São João afirmando que Jesus, que é o Verbo, vive desde sempre e para sempre. Estava junto de Deus desde sempre, porque ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, assumiu a natureza humana, se fazendo homem como nós, porém sem deixar de ser Deus, e sem carregar em si a mancha do pecado original. E habitou entre nós, ou seja, viveu aqui na terra, tendo comido, dormido, falado e convivido com os homens. E outra passagem na qual a gente pode ler a divindade de Cristo é no capítulo 1 de São Lucas, quando ao receber a visita de Nossa Senhora grávida, Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, declara: "Donde me vem a graça que me visite a mãe do meu Senhor?" Ou seja, ela reconhece duas coisas aqui: que a criança no ventre de Maria é o Senhor, termo esse que no original grego do Evangelho é escrito Kyrios, que é o mesmo termo utilizado na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, para traduzir Yahvé, que é o nome hebraico de Deus, e que Maria é a mãe de Deus, a Theotokos, o que também é um dogma católico. E a gente poderia ainda citar o mesmo capítulo 16 do Evangelho segundo São Mateus, que a gente viu ontem, quando São Pedro diz a Jesus: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", corroborando a menção do primeiro capítulo de São João, de que Jesus compõe a Santíssima Trindade, sendo todo Deus e ao mesmo tempo Filho de Deus Pai, que é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Bom, uma outra passagem sobre a qual a gente pode discorrer é o capítulo 20 do Evangelho segundo São João, quando, depois de Jesus ter aparecido já ressuscitado a 10 dos 11 apóstolos remanescentes de uma só vez, esses apóstolos eles contam a São Tomé sobre o ocorrido, mas ele, incrédulo por não ter estado presente, retruca dizendo: "Se eu não vir nas suas mãos a abertura dos cravos, e se eu não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado aberto pela lança, eu não crerei." Então 8 dias se passam, e eis que quando os apóstolos estão novamente reunidos a portas fechadas, e dessa vez São Tomé está junto a eles, Jesus atravessa as portas, e mostrando que ele não era um fantasma, mas havia verdadeiramente ressuscitado na carne, ele diz a São Tomé: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E aproxima também a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." E nesse momento, São Tomé adora Jesus e declara: "Meu Senhor e meu Deus." E Jesus não recusa a adoração, mas confirma ela, dizendo:
Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. E aqui uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar sobre a questão de Jesus atravessar as portas. Isso é uma característica dos corpos gloriosos, que todos nós, se formos salvos, quando nós ressuscitarmos no fim dos tempos, todos nós teremos esse corpo glorioso com algumas características, como esse brilho que é relatado quando São João, no Apocalipse, fala de Nossa Senhora, surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol. Esse revestida de sol é a luminosidade dos corpos gloriosos, porque como nós vimos também ontem, Nossa Senhora já está no céu com o seu corpo glorioso. E tem ainda outra característica, que é essa de poder atravessar sólidos. Tudo isso compõe o corpo glorioso. E tudo isso Jesus tinha após a ressurreição. Mas ao longo da sua vida, ele manteve tudo isso encoberto, sendo que a única vez que a gente vê no Evangelho que isso foi revelado se deu no Monte Tabor, quando ele fala com o Pai e está na presença de Moisés e de Elias, e as suas vestes se tornam alvas como a neve, e o seu corpo começa a resplandecer. Mas bom, retomando. Tem ainda uma outra passagem em que novamente Jesus é adorado e não recusa a adoração, mas a aceita. Ela está também no Evangelho segundo São João, no capítulo 9, sendo que nessa ocasião aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido ao longo de toda a história humana. Tu pega o Antigo Testamento e tu não vê isso jamais. É um prodígio que nunca nenhum profeta, nem mesmo Santo Elias ou Santo Eliseu, jamais operou. Jesus dá a visão a um cego de nascença. Isso jamais tinha ocorrido em toda a história humana, e ao ser feito, cumpre a profecia do livro de Isaías, capítulo 35, escrito mais de 700 anos antes de Cristo, e que dizia que quando Deus viesse pessoalmente ao mundo, os olhos do cego se abririam. E aí se cumpriu essa profecia, e o cego sabia disso, porque interrogado pelos judeus que ameaçavam expulsar das sinagogas quem proclamasse que Jesus é o Cristo, e que desejavam acusar Jesus de ter pecado por ter curado em dia de sábado, o cego afirmou: desde que há mundo, nunca se ouviu dizer de alguém que abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não podia fazer nada. Ouvindo isso, os judeus expulsaram o homem curado, e então Jesus o encontrou novamente. E nesse momento, Jesus questiona ao agora ex-cego: tu crês no Filho de Deus? A isso, o homem responde: me diga quem é ele, Senhor, para que então eu possa crer nele. Então Jesus lhe diz: tu o vês, é aquele mesmo que fala contigo. Ao ouvir isso, o homem responde: eu creio, Senhor. E se prostra diante de Jesus e o adora. E nesse momento, enquanto Jesus está sendo adorado pelo homem, ele diz: eu vim a este mundo para exercer um justo juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ou seja, além de aceitar ser adorado, ato esse que é devido somente a Deus e que, se feito a algo ou alguém que não seja Deus, é pecado de idolatria, Jesus ainda afirma que veio ao mundo para julgar o mundo com justiça e restituir a visão aos cegos, confirmando que sim, ele é Deus e digno de adoração, e anunciando a todos que naquele momento se cumpria a profecia de Isaías. E notem algo muito interessante: essa cura é aquela em que Jesus fez barro ao cuspir na terra. Então ele pega aquela lama, passa nos olhos do cego e manda ele se lavar no tanque de Siloé. O que tem de interessante nisso? O homem era cego de nascença, correto? Logo, ele não tinha os órgãos da visão. Provavelmente passou por uma má formação intrauterina. Bom, e como foi que Deus criou o homem? Como que Adão foi criado? Deus juntou barro e moldou o homem. Assim, quando Jesus cospe na terra e passa aquele barro feito a partir da saliva dele nos olhos do homem, Jesus não está só operando uma cura milagrosa. Ele está criando os órgãos da visão que faltaram naquele homem. Ele está usando o poder da criação. Ninguém jamais fez isso, senão Deus. Só Deus tem o poder de criar. E ao fazer isso,
Jesus demonstra de forma inequívoca que ele é Deus. Bom, na sequência disso, ainda na mesma cena, mas no capítulo seguinte, Jesus afirma que, abre aspas, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagens. Ou seja, ele afirma poder dar a salvação eterna às pessoas. Mas ele não para por aí. Ele diz ainda, eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas suas ovelhas. Eu as conheço e elas me conhecem. Como o Pai me conhece, assim eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Importa que eu as traga. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Se o Pai me ama, é porque dou a minha vida para outra vez a assumir. Ninguém me tira, mas eu, por mim mesmo, a dou. E tenho poder de a dar e tenho poder de reassumi-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. Essa é uma afirmação clara e límpida da própria divindade de Cristo. Veja, tanto em Ezequiel quanto no Salmo 22, Deus é o bom pastor. E é Ele próprio quem vai em busca do seu rebanho disperso, o qual assim se encontrava por culpa daqueles que deveriam estar pastoreando o povo, mas que em vez disso só estavam explorando o povo. Ou seja, Jesus afirma que é Deus porque ele toma para si um título atribuído exclusivamente a Deus no Antigo Testamento, anunciando que chegou o tempo de cumprir a profecia de Ezequiel. E a reunião do povo disperso em torno de um só pastor é o anúncio da Igreja Católica, que é o corpo místico de Cristo, fora da qual ninguém vai se salvar, conforme também a gente viu ontem a explicação. E mais, nessa afirmação, Jesus ainda evoca tanto o Salmo 35, versículos 6 a 11, quanto o capítulo 32, versículo 39 do livro do Deuteronômio, atribuindo-os a si. Mas o que dizem essas passagens? O Salmo 35 afirma que somente Deus é a fonte da vida. Já o capítulo 32 do livro do Deuteronômio diz que, vede, que sou eu só o verdadeiro Deus, e que não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. Firo e curo, e não há quem possa tirar da minha mão coisa alguma. Ou seja, quando ele diz que dá livremente a sua vida pelas suas ovelhas, e que ninguém a pode tirar contra a sua vontade, porque ele tem o poder de dar e retomar a própria vida, ou seja, ele possui poder sobre a vida e sobre a morte, ele está afirmando poder fazer algo que é uma atribuição exclusiva de Deus. E a referência no capítulo 32 de Deuteronômio não para por aí. Em outro momento, narrado mais adiante, nesse mesmo capítulo 10 do Evangelho segundo São João, a partir do versículo 24, Jesus está passeando pelo pórtico de Salomão, no templo de Jerusalém, quando é rodeado pelos judeus, e eles o interrogam, se tu és o Cristo, diz pra gente claramente. A isso, Jesus responde, eu já disse. Já expliquei. Explica. Já expliquei. Eu digo e vocês não acreditam. E prossegue afirmando, as obras que faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. Porém, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todas as coisas, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ou seja, quando ele afirma que ninguém pode arrebatar suas ovelhas da sua mão, ele reafirma novamente o capítulo 32 do Deuteronômio, no qual Deus afirma que não há quem arranque coisa alguma de minha mão. Além disso, mais uma vez ele diz ser o bom pastor. E quem pode dar a vida eterna senão Deus? Algum homem, algum profeta em qualquer momento da história hebraica afirmou que tinha o poder de dar a vida eterna a alguém? Houve sim ressuscitações, profetas que trouxeram pessoas de volta à vida, mas todas elas voltaram a morrer. O próprio Jesus operou esse tipo de milagre. Ele trouxe Lázaro de volta à vida. Mas, assim como antes Jesus já tinha prometido a salvação, agora ele promete a vida eterna. E não para por aí, porque Jesus diz ainda
que ele e o Pai são um só. Ele afirma de forma categórica o mistério da unidade trinitária de Deus. Três pessoas divinas, distintas entre si, mas que são, ao mesmo tempo, um só e mesmo Deus. Deus é uno e trino, e homem algum é capaz de compreender esse mistério, porque a criatura não tem a capacidade de compreender por completo o seu Criador, que é infinitamente maior do que ela. Deus é o Criador, e nós somos as criaturas. Jesus é o Criador. No princípio era o Verbo, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E sabem qual foi a reação dos judeus diante dessa fala de Jesus? Eles pegaram em pedras para matar Jesus. Então, quando eles fazem isso, Jesus questiona por qual de suas boas obras eles queriam apedrejá-lo até a morte. E a isso os judeus respondem: não é por causa de nenhuma obra boa que te apedrejamos, mas pela blasfêmia, e porque sendo um homem, te fazes Deus. Precisa ser mais claro do que isso? Os judeus já tinham entendido o que Jesus estava falando, de forma clara. Mas Jesus não para por aí. Ao invés disso, ele dobra a aposta, dizendo: não está escrito na vossa lei, eu vos disse, vós sois deuses? Se ela chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode falhar, a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, tu blasfemas, por eu ter dito, sou filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, quando não queirais crer em mim, credes nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Ou seja, analisando o que Jesus disse aqui, se a lei chama de deuses aqueles que são meramente adotados por Deus, ou que receberam a sua palavra, e que, portanto, se tornaram deuses por participação, não por essência, como é o caso dos antigos profetas, como podem acusar de blasfemo o ato de o próprio Deus que se fez carne afirmar de si próprio: eu sou o Deus de Abraão, aquele que fez o céu e a terra? E diante disso, novamente os judeus tentam prender Jesus. E agora, uma última passagem que eu gostaria de trazer, e que é um momento crucial no Evangelho, está em João, capítulo 8. Nela, Jesus está discutindo com os judeus quando lhes diz: quem guardar a minha palavra não verá a morte eternamente. Diante disso, os judeus blasfemam dizendo: agora reconhecemos que estás possesso do demônio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes: quem guardar a minha palavra não provará a morte eternamente. Porventura és maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretendes tu ser? Então Jesus lhe respondeu: Abraão, vosso pai, regozijou-se com a esperança de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Os judeus retrucaram com deboche: tu não tem ainda nem 50 anos e viste Abraão? E Jesus lhes diz: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse feito, eu sou. Então os judeus pegam em pedras para matar Jesus, mas ele consegue sair do templo. Tá, Iago, o que tem de tão importante nessa passagem? Por que os judeus decidiram matar Jesus quando ele falou isso? Vejamos. Jesus afirmou que antes mesmo que Abraão fosse concebido no ventre materno, ele, Jesus, já estava lá, desde sempre e para sempre. Ele atribuiu a si próprio aquilo de que fala o Evangelho segundo São João no seu capítulo de abertura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele atribuiu a si mesmo a eternidade, o ser que já havia antes do espaço-tempo. E mais, quando Deus chama Moisés do meio da sarça ardente, que ardia sem se consumir, Moisés questiona Deus sobre qual é o seu nome e como ele deveria chamá-lo, caso os hebreus o questionassem. Então Deus assim responde a Moisés: eu sou o que sou. E acrescenta:
Assim dirás aos filhos de Israel: o Eu Sou me enviou a vós. Vocês compreenderam? Quando Jesus afirma, antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus está dizendo que foi ele quem falou com Moisés na sarça ardente. Foi ele quem fez as promessas a Abraão. Foi ele quem abriu o Mar Vermelho. Foi ele quem criou Adão. Jesus está afirmando que ele é Deus. E diante disso, os judeus pegam em pedras para matar Jesus, porque ele afirmou ser Deus. E essa é justamente a acusação que os judeus vão fazer contra Jesus diante de Pilatos, para que ele o crucifique. Eles dizem: nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Mas bom, como é que a gente sabe que o testemunho dos apóstolos de que Jesus é Deus, e de que ele fez milagres, e foi entregue à morte pelos judeus, para que Pilatos o pregasse na cruz, e morreu, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, tendo depois subido aos céus, após ordenar aos apóstolos que pregassem o evangelho ao mundo todo, convertendo as nações e batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que elas se tornassem filhas de Deus e fossem salvas. E tendo prometido voltar em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Como nós podemos saber que esse testemunho é verdadeiro? Eu poderia citar diferentes documentos e evidências históricas sobre diversos desses fatos, incluindo judaicos, que tinham e têm todos os motivos para querer apagar Jesus da história. Mas em vez disso, eles escolhem acusar Jesus no seu nefasto livro chamado Talmud, no Sanhedrin 43a, de ter praticado blasfêmia e bruxaria. E afirmam que ele foi morto na véspera da Páscoa por induzir Israel à idolatria, desencaminhar o povo e praticar feitiçaria. Ou seja, não conseguindo nem mesmo negar os prodígios de Jesus, tão grandiosos foram, os judeus precisam seguir com as falsas acusações que a gente lê serem feitas contra ele nos evangelhos. E para quem quiser ver as outras blasfêmias, os outros absurdos que são ditos pelos judeus contra Nosso Senhor e contra Nossa Senhora no seu livro satânico, tá aí na tela algumas passagens que vocês podem jogar no Google e procurar por conta própria. Tem até como vocês encontrarem o Talmud em hebraico na internet e traduzir ele. Mas eu não vou ficar aqui repetindo os horrores que essa gente diz de Jesus. E nem da nossa mãe, a Santíssima Virgem Maria. Porque o foco aqui é a gente falar da divindade de Cristo e da veracidade do testemunho dos apóstolos. E não as blasfêmias daqueles que mataram Deus e que foram amaldiçoados por Deus, abandonados por Ele. Pois bem, foquemos naquela que, para mim, é a maior de todas as provas da veracidade do testemunho dos santos apóstolos, que é a seguinte: todos os apóstolos foram perseguidos, torturados e condenados à morte, sem exceção, sendo que apenas São João, já velho, sobreviveu milagrosamente ao martírio, já perto da virada do século, ali pelo ano 100, quando Roma já tinha o seu quinto Papa, Santo Evaristo, sucessor de São Clemente, que é citado inclusive nas Sagradas Escrituras. Santo Evaristo foi o quarto sucessor de São Pedro na sede de Roma. Pois bem, os apóstolos eles não tinham razão alguma para inventar essa história. E muito menos poriam na boca das mulheres o relato da ressurreição de Cristo se ele não fosse verdadeiro. Porque lembrem, o Evangelho nos relata que foram as mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Foram elas as primeiras a verem o Senhor ressuscitado. Assim, se isso não fosse verdade e eles quisessem convencer as pessoas de uma história que eles mesmos tivessem inventado, eles teriam dito que os primeiros a verem Jesus ressuscitado foram homens, que as testemunhas da ressurreição foram homens. Por quê? Porque o testemunho das mulheres não tinha valor nenhum naquela época. Não obstante, cada um deles morreu em um lugar diferente do mundo, porque eles levaram a sério a missão dada por Nosso Senhor de evangelizar o mundo inteiro. Ou seja, os apóstolos foram perseguidos, torturados, presos, mortos, ficando separados uns dos outros, mas jamais voltaram atrás naquilo que eles afirmavam. E essa é a prova irrefutável da veracidade do testemunho deles. Porque ninguém morre por algo em que saiba ser uma mentira. Só que ali
Não era como uma ideologia que a pessoa acredita naquilo e vai morrer por seus ideais. Não. Eles deram a sua vida, eles derramaram o seu sangue. Não por algo em que eles acreditavam, mas por algo que eles viram, algo que eles tocaram. Seus olhos, suas mãos, como São Tomé, tocaram o Cristo ressuscitado. Comeram com Cristo ressuscitado. O homem que eles viram pregado à cruz, diante deles, poderiam apertar ele, sentir a mão dele, o braço dele, comer na mesma mesa, conversar com ele. E viram esse homem subir aos céus. É uma verdade concreta. É impossível eles negarem isso. Eles não tinham como negar isso. E por isso, morreram sem voltar atrás disso. Dizia Tertuliano no século II, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E de fato é. O sangue deles, derramado pela verdade que seus olhos viram, que seus ouvidos ouviram e que suas mãos tocaram, e a qual, portanto, eles não podiam negar, esse sangue é a maior testemunha de que, de fato, o relato deles é digno de fé. E agora, tendo em mãos a armadura para o combate que está por vir, a armadura da fé, eu convido vocês a se inscreverem no curso Crise Ariana, a tempestade que quase afundou a barca de Pedro. O link está aqui na descrição. O preço do curso é de R$ 197. Podendo ser parcelado. Nesse curso, a gente vai entender sobre a crise ariana. Agora que a gente já viu que Jesus é Deus, já compreendeu a fé da igreja, já compreendeu a origem do papado, a extensão dos poderes do Papa, o papel do episcopado e que fora da Igreja Católica não há salvação, a gente pode estudar e melhor compreender qual foi o impacto da crise ariana que nasceu da negação da divindade de Cristo. Mas não apenas isso, hoje a gente passa por um período de trevas na igreja. A gente passa por uma crise como talvez a igreja nunca tenha vivido em toda a sua história. Uma crise que já dura aí 60 anos, estabelecida oficialmente na Cátedra de Pedro. E nenhuma crise ao longo da história da igreja chega tão próximo a essa como a crise ariana. Onde, como a gente vai estudar ao longo do curso, a maior parte do episcopado apostatou. Um santo foi injustamente excomungado. Um papa ratificou um credo herético. Um período que parecia, aos olhos humanos, que não teria como ser superado. Uma época em que os fiéis não iam às missas nas suas próprias paróquias. Porque, como dizia Santo Atanásio, eles, os hereges, têm os templos, mas nós, fiéis à tradição, temos a fé. Por quê? Porque os bispos, os padres que rezavam nas igrejas, tinham caído em heresia. E os fiéis não queriam receber os sacramentos das mãos dos hereges. Tudo isso a gente vai estudar, vai entender como se deu. E essa é a principal motivação para lançar esse curso. Porque estudar o passado, a crise ariana, vai nos fazer entender melhor a crise modernista, hoje, no presente, para que a gente tenha esperança para o futuro. Porque Cristo prometeu que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua Santa Igreja Católica. No século IV, ele suscitou Santo Atanásio para ser o principal combatente a manter firme essa sua promessa. Era praticamente ele contra o mundo. Então, mesmo que sobre um único bispo de pé, contra todos os outros bispos, contra o sucessor de São Pedro, que pode estar traindo a missão que lhe foi dada por Cristo, ainda assim, Deus nunca vai abandonar a sua Santa Igreja Católica. Então, cliquem no link e se inscrevam. Vai valer muito a pena o investimento. Nesse curso, vocês vão receber, além da aula de ontem e hoje, para vocês poderem rever, os slides das aulas. Também vai ter exercícios de revisão dessas duas aulas. E na próxima semana já vai ser disponibilizada também a próxima aula, só para já dar um gostinho. A aula 3, essas duas aulas que a gente teve foram aulas teológicas para a gente conhecer a fé da igreja e poder entrar nessa batalha. A aula 3 será sobre o reinado de Constantino, o Édito de Milão, que são os anos assim que acabou a última perseguição generalizada do Império Romano contra a Igreja Católica. E na aula 4,
a gente entra então na heresia ariana. Quando Ario apresenta ao mundo a sua tese herética, que traria uma das maiores tempestades de todos os tempos da história da igreja. Não sei precisar para vocês quantas aulas a gente vai ter ao todo, porque a gente vai estudar desde o reinado de Constantino até o ano 381, já depois do catolicismo ser proclamado religião oficial do Império, quando no concílio de Constantinopla finalmente a crise chegar ao fim. Então a gente vai ter aí cerca de 70 anos de estudos que a gente vai ver nessas aulas. E quem se inscrever vai ter disponível o curso para poder assistir ao longo de um ano. Então vão lá, se inscrevam. O valor de investimento do curso é R$ 197 e vamos encerrar essa aula então rezando mais uma vez a Ave Maria, agradecendo a Deus, a Nossa Senhora, por terem nos conduzido aqui, pedindo intercessão da Virgem Maria e de Santo Atanásio. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê esperança e nos converta, o mais importante de tudo. Porque a fé sem obras é morta. E se a gente não trouxer para a nossa vida as coisas que a gente estuda, de nada vale. A gente vai para o inferno com todo o conhecimento do mundo. Certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Atanásio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Tenha uma santa e abençoada noite. Deus os abençoe. Espero vocês no curso. Viva Cristo Rei. Viva Nossa Senhora, corredentora e medianeira de todas as graças. E viva a Santa Igreja Católica.